Festas e Eventos TV é um oferecimento de JustWorks, desenvolvimento de aplicativo para iPhone, iPad e Android. Olá, entrando no ar com o meu convidado de hoje, que é um artista plástico que tem um estilo inconfundível, com cores fortes, gestos rápidos e texturas únicas, e fortalece a identidade do Mato Grosso do Sul a cada dia que passa com sua arte. Seja bem-vindo à CBN Festas e Eventos, Isaac de Oliveira. Obrigado, Zé, é um prazer estar aqui com vocês e mostrar um pouco, falar um pouco do meu trabalho. Espero que vocês já conheçam, quem não conhece, busque, que é legal. Com certeza. Eu quero lembrar que também estamos ao vivo pelo Facebook, né? CBN 93,7 Campo Grande. Isaac, vamos lá, meu jovem. Você é um autodidata ou você fez alguma escola? Na realidade, a gente começa autodidata porque eu comecei muito cedo e depois eu fiz a Escola Campinas de Belas Artes, fiz alguns semestres lá, não concluí o curso porque era um curso técnico, mas eu fui aprender técnicas, materiais, então eu tenho essa passagem pela Escola de Belas Artes. Então você começou a pintar antes, então, depois que você foi buscar as técnicas? Sim. E quando porque foi? Eu tinha uma dificuldade. Olha, na realidade eu comecei aí, com 6 anos eu já desenhava e aos 12 anos eu fiz a primeira exposição. Então isso já faz muito tempo. Isso. Com quantos anos? Aos 6 eu já desenhava. E a sua primeira? Aos 12. Aos 12 eu comecei, eu fiz uma exposição já junto com outras pessoas e daí tomei gosto pela coisa. Só que eu tinha dificuldade, eu desenhava mais, né? Então eu não sabia pintar, então eu fui aprender a pintar, a conhecer tinta, a conhecer pincéis, materiais e tal. E naquela época você já sabia que ia ser um pintor? Eu não sabia que ia ser um pintor, mas eu sabia que ia lidar com isso, que era com o desenho, até porque o universo naquela época do desenho era um universo muito grande. Tava começando a história em quadrinho no Brasil, né? O Maurício de Souza estava no início. A gente queria fazer quadrinho. Era preto e branco ou era colorido? Preto e branco e colorido. Ah, já tinha os dois. Inclusive eu cheguei a fazer quadrinho, trabalhei um pouco na editora La Selva, fiz algumas coisas para a editora Abril. Eu comecei a mexer com quadrinho. A minha paixão era o quadrinho. Aí eu saí do quadrinho e fui para o desenho comercial. Fui trabalhar numa empresa multinacional, na Yellow Pages, e aonde eu comecei a usar o desenho para viver, para ganhar dinheiro. Foi nesse momento que as duas coisas surgiram na tua vida, a publicidade e a arte? Eu já tinha, né, esse embasamento de arte, e a publicidade ela fez com que eu vendesse isso. Na publicidade você tem que lembrar que toda a publicidade, a base da publicidade antiga, ela era o desenho. A gente não tinha fotografia, algumas coisas, mas era tudo desenhado. Todos os anúncios eram desenhados, inclusive as letras eram feitas à mão. A gente fazia, escrevia. Era bem artesanal, né? Sim, era muito artesanal, sabe? Então o que acontece? O desenho comercial, que a gente chamava de desenho comercial, ele tinha um mercado enorme, e eu acabei entrando nesse mercado, né, como desenhista comercial. Só que daí você começa a se envolver, começa a pesquisar, aí você começa a ver ilustrações, porque a ilustração no Brasil é uma coisa que chegou mais ou menos nessa época, e eu comecei a ficar apaixonado pela ilustração, comecei a ilustrar também. De ilustrador para artista plástico foi um pulinho. Foi um passinho. E quando você iniciou, qual a técnica que você usava e qual que você utiliza hoje? São várias? Na realidade a gente não tinha uma técnica, não. Eu não tinha assim uma técnica como hoje, sabe? Não tinha. Eu tinha pessoas que me inspiravam, por exemplo, o Hogarth, né? Que foi um que desenhava o Tarzan, por exemplo. Para mim, ele, sei lá, não tem ninguém que desenha como ele. O único rival dele é o Harold Foster, que fazia o Príncipe Valente. Então, esses dois são os desenhos mais bem elaborados que já foram feitos no mundo, sabe? Tirando alguns mangás hoje que estão fantásticos, as pessoas realmente conseguiram chegar no nível espetacular por conta do computador e tudo mais, né? De cor, mas o desenho feito à mão do Hogarth e do Harold Foster não tem igual. Então eles que te inspiraram? Sim, eles eram meus inspiradores e a gente ficava copiando eles.
sabe? Aqueles movimentos, eu desenhei muito macaco em árvore por conta do Tarzan. Era uma coisa assim que você ficava enlouquecido. Esse assunto de movimento eu quero abordar um pouquinho mais pra frente, mas é uma coisa que te fascina, movimentos, né? Sempre eu fui guiado pelo movimento, sempre, tanto no desenho quanto na pintura. Pelo menos no meu olhar é complexo você fazer movimento numa coisa estática, né? Porque a pintura é estática. É como a fotografia, né? A fotografia, eu sempre falo que aquelas fotos que saem tremidas são as mais bonitas, né? Parece que aquele movimento de tremer é que dá alma na fotografia, senão ela fica estática. É o sentimento, parada, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Queria que você me falasse um pouco do seu ambiente de criação, como é que é? Hoje a coisa mudou muito. Eu sou um artista estruturado, eu trabalho em quase 300 metros quadrados, tenho 2 ateliês grandes, um é a galeria de arte, o outro é só o meu ateliê, então é um ambiente controlado, eu tenho sou cercado de os melhores materiais. Hoje você está jogando na primeira divisão, então? Não sou Neymar ainda, mas eu tô bem, tô jogando bem, sabe? Não, mas até porque essa é uma pergunta e as pessoas sempre me fazem, por que o seu trabalho acontece? Eu falo, porque eu invisto no meu trabalho. E primeiro, quando a gente fala em investir no trabalho, é na quantidade de trabalho. Se você imaginar que teve anos que eu fiz 100 trabalhos, e você calcular que é um trabalho a cada 3 dias, inclusive sábado, domingo e feriado, né? Sim. Eu fiz isso. Tem gente que pinta 2, 3 quadros por ano e fala, não, esse ano eu produzi. Você não produz nada, você tem que produzir. O que faz o quadro acontecer é a produção dele, senão você não melhora. Mas não tem aquela coisa assim, a produção em massa com a criatividade? Mas quando a gente fala de produção em massa, a gente fala de 2.000 trabalhos por ano, não é de 100 trabalhos. O Romero Brito, por exemplo, ele faz uma produção em massa controlada e com uma qualidade fantástica. Eu não sou contra a massificação, até porque o mundo é grande e todo mundo precisa ver meu trabalho. Eu acho que a questão da massificação por que a gente massifica coisa ruim e não massifica coisa boa? Eu acho que a ideia da massificação, da multiplicação dos peixes, né? É bem isso. Eu acho que você tem que mostrar para todo mundo tem que ver. É mais democrático também, e também uma criação que deve sugar muita energia, né? Para você criar uma coisa, você fazer uma coisa única, né? E privar tantos outros aquilo. Sim. Não, e imagina que a tela, ela tem um diferencial, né? A obra de arte, que assim, eu faço uma tela lá no estúdio, eu vejo a tela, eu faço sozinho, fica eu e a tela. Você vai lá comprar, você compra e leva para sua casa, no qual essa tela vai ficar restrita só à sua família. Então o que acontece, se você não divulgar, se você não fizer outras peças com esse trabalho, ele desaparece. Ele fica só restrito à sua família. É verdade, eu não tinha tido esse pensamento, porque acaba reduzindo muito as pessoas. Claro, é pessoal. Claro, hoje, com o material que a gente usa, que é um material de qualidade. Então o que acontece? Eu costumo dizer que uma tela minha tem garantia de 200 anos. A indústria de tinta que eu uso, a Winsor & Newton, que é uma inglesa, eles falam que a tinta deles tem 200 anos de garantia. Então a minha tela tem que durar 200 anos, porque o algodão da tela dura mais de 200. Então eu falo isso. Então é quase então, 200 anos numa família é só 4 gerações, né? Pouco tempo. É pouco tempo e não é pouco tempo. Não, é pouco tempo. Essa geração realmente é pouco. É pouco tempo. Mas você falou que aqueles eles não são pintores, eles faziam desenhos do Tarzan e do ilustradores, tá? Foram sua fonte de inspiração. Mas e na pintura? Eu sou picassiano, né? O Picasso é o meu, sempre foi, assim, o Picasso, ele desestabilizou a minha pintura. Quando eu conheci a obra do Picasso, eu gostava muito de Salvador Dalí. Eu gosto de outros, do Horner, vários artistas assim. Agora, 2 artistas são importantíssimos na minha obra. Um é o Picasso, outro é o Jackson Pollock. Porque o Jackson Pollock é aquele cara que colocava lonas enormes, assim, de 20 metros, pegava balde de tinta e ficava andando por cima da lona, fazendo ritmos.
Aquilo virava coisas. No MoMA tem umas coisas dele que dá vontade de chorar, de tão lindo, sabe? Você sabe que tem toda uma história matemática naquilo, né? Na realidade, ele falava, né, que ele fazia aquilo aleatoriamente com passos, né? Mas o filme, inclusive, não fala disso. Eu vi o filme dele. O filme não conta isso. Assim como o filme do Mas eles Picasso, conseguem colocar matemática naqueles movimentos que eles faziam. Então, os movimentos, eu falo assim que o meu movimento tem muito do Jackson Pollock. É mesmo? Tem muito. Bacana, a gente vai para um pequeno intervalo, meu jovem, e logo voltamos. Festas e Eventos TV é um oferecimento de Centro-Americano de Transplante de Cabelo com a técnica FUE. Mais de 15 anos de experiência. 3384-6283. E voltando aqui com o nosso entrevistado Isaac de Oliveira, esse artista renomado aqui na nossa cidade, e quando ele pinta, ele ouve músicas dos anos 40 e 50. Te inspira mais ainda? Eu gosto muito de música antiga. Na realidade, é assim, eu gosto muito de música. Eu falo que teve uma coisa na música que começou em 66, terminou em 72, que tudo que você ouve está baseado nisso, que é Beatles, Rolling Stones, é a base. Mais, Gênesis, todo mundo bebe nessa fonte. Mas antes disso, a música brasileira dos anos 40 e 50, Assis Valente e outros compositores, né? Sei lá, o Vila Lobos, e eu tenho uma paixão por essa música, sabe? Essa música de raiz. Ela nossa, faz você pintar melhor? Ela me acalma para pintar. Porque geralmente quando eu pinto eu fico muito agitado, porque a gente fica querendo, agitado assim, emocionalmente, que você fica procurando soluções o tempo inteiro. A música, ela consegue te dar um ritmo para você pintar, sabe? E tem um horário assim que você gosta de pintar mais, ou essa agitação, você entrou, ela já agita? Olha, eu pinto o dia inteiro, mas pela manhã é mais prazeroso pintar pela manhã. Porque pela manhã você tá mais relaxado, sabe? À tarde geralmente tem influência do dia e essas influências acabam. De madrugada você nunca gostou de pintar? Já virei madrugadas pintando, mas hoje em dia eu tenho um ritmo diferente. Acho que eu envelheci, então as coisas mudaram um pouco, sabe? Eu comecei a acalmar um pouco, eu fiquei mais calmo. Antes eu virava noites, tomava todas, agora tô quieto, tranquilo. Tá certo. E esse gosto pelos charutos cubanos aí? Então, eu fui para Cuba 2 vezes, inclusive uma das vezes eu fui só comprar charuto, né? Eu amo charuto, amo. Tô passando por um problema agora de pulmão, mas que não tem nada a ver com charuto, então eu tô meio sem fumar, mas espero voltar logo. Assim que eu melhorar, eu retorno pros charutos, porque não tem nada mais gostoso, mais prazeroso, mais democrático. Ouvir música dos anos 40, 50, fumando charuto cubano e pintando um quadro. Espetacular. Eu falo que o charuto, para você pintar, ele é o melhor companheiro que tem. Mas com certeza. Como o Vinícius tinha o uísque, né? O charuto, para mim, eu não consigo pintar e beber. Eu conheço artistas em São Paulo, por exemplo, e em outros lugares, que no ateliê deles sempre tem bebida. Eu não consigo ter bebida no meu ateliê. Eu não consigo tomar um vinho no ateliê. É mesmo? Não consigo beber nada, sabe? É água e charuto. Bacana. O que você acha das técnicas digitais? Gosto muito. Eu acho que vieram para melhorar a nossa vida. Eu acho que o digital, ele mostrou um universo que os próprios artistas não conheciam. Acabaram, principalmente as cores, os 17 milhões de cores, né, que eles prometem, ninguém nunca viu essas 17 milhões de cores, mas elas estão lá e a gente consegue elas. E você pode usá-las. Só digital, porque antes os catálogos eram muito restritos, você tinha um catálogo aí de no máximo 200 cores, sabe, no máximo. Eu já fiz assim pesquisas de cores, de verdes, por exemplo, né? Eu adoro verdes e adoro azuis, né? De decomposição de verde, de fazer assim 50 decomposições de verde, 60, 70 de azul. E com no digital você consegue 70 mil, é diferente. Mas o que você prefere? As cores da natureza ou as cores digitais? Então, mas é diferente. Eu sempre falo, a natureza é pra gente contemplar. Eu falo que a gente você tem que ser um filtro. Você tem que olhar para a natureza e transformar ela no digital e na tinta, sabe? Eu acho que é para isso. A natureza, até porque copiar a natureza é um negócio que só artista medíocre fazia isso, né? Copiava a natureza. A gente não copia a natureza. Tira uma foto, então.
mas a ótica da foto é estender o olhar, né? A ideia da foto é essa: você olha uma coisa, não consegue guardar aquilo no tempo, a foto vai te mostrar. Lembra? Você estava naquele dia, naquele pôr do sol. A função da foto é essa. Que, aliás, hoje... Pra mim, a foto é lembrança. Apesar que hoje está uma praga, porque as pessoas estão deixando de vivenciar os momentos, os lugares, para ficar fotografando. Aí só fica a memória fotográfica, mas não vive. Eu tive recentemente no Louvre, e foi engraçado, porque o Louvre é 3 dias para você ver, né? A gente ficou 2, eu não vi, ficou uma ala lá que eu não consegui ir. Mas é impressionante o que as pessoas fotografam. Mas não olham, não vivenciam. Um amigo meu, um grande viajante, me ensinou uma coisa: em viagem você não deve levar a máquina fotográfica. Não deve, porque você tem que ver o que você está vendo, e quando você quiser, você compra livros, porque os fotógrafos que fotografam, por exemplo, você fala, eu tive em Roma, lá na Capela Sistina, e fiquei chateado quando eu levei uma máquina fotográfica, eu não conseguia fotografar nada, minha máquina não conseguia. Esse meu amigo mostrou um livro da Capela Sistina, com fotos, as melhores fotos. Ele falou, o cara que fotografou, ele foi lá, ficou 2 dias para fazer uma foto, você vai lá em 5 minutos, quer fazer uma foto boa? Você não vai conseguir. Então eu aprendi isso, sabe? É verdade, é um bom aprendizado. Agora, você tirando foto com o celular, engraçado, eu até aceito o selfie. Tô aqui, tô fazendo isso, sabe? Mas a foto eu não aceito. As câmeras são medíocres. É que eu sou Nikon, né? Pra mim, foto tem que ser com Nikon, tem que ser com. Não pode ser do iPhone, nem do Samsung, não. Isso eu não aprendi isso. Não, por mais que eles vendam essa tecnologia no Tá certo. Falando das técnicas digitais, né? A técnica Giclée. O que você acha dela? E podia explicar um pouquinho, porque eu mesmo não sabia que essa técnica, fui estudar, né? Eu falo que o Giclée é a salvação. Ele veio, né, para poder mostrar para as pessoas, para a pessoa comum, o tanto que a arte é maravilhosa em detalhes. Porque o Giclée, ele é feito de uma base na qual é feito um escaneamento de uma tela com um scanner gigante que escaneia uma tela inteira. Se tiver um fio de cabelo na tela, ele vai aparecer na reprodução. E a técnica de reprodução que usa um material... Então é uma reprodução fidedigna. Eu costumo dizer que tem algumas coisas do Giclée que são mais bacanas que o original, porque eles conseguem dar realce em coisas, por exemplo, que no original não está muito visível. Entendeu? Até porque você não tem, você não consegue chegar perto do original, você não consegue chegar perto da Mona Lisa hoje. Sim. Entendeu? Já foi o tempo, né, que a gente ia no máximo, passava a mão na sainha da bailarina, sabe? E o interessante é que eu pensei que era uma técnica que barateasse, e você falou que não é tão barato assim. Não, né? ainda não é tão barato, porque também não é tão difundido. O que aconteceu? Está se usando muito o Giclée, fala-se que os museus vão começar a digitalizar as pinturas originais para deixar elas guardadas, climatizadas, e o Giclée você poder ver exatamente como é a pintura. Então, na realidade, o Giclée, ele é tão fidedigno que o custo dele não é barato. A máquina é especial, a tinta é especial, a base é especial. Então isso ainda, mas como todas as coisas que daqui a pouco ele já tem outras que não é o Giclée, que tem uma qualidade de reprodução muito boa. E eu tenho trabalhado com algumas coisas assim, andei fazendo algumas coisas para hotéis, entendeu? E deu certo. Bacana. Ainda existem gênios na pintura ou não? Existem. Só aqueles que já foram consagrados? Muitos. Você tem que ver que o universo da pintura é que a gente sempre fala de pintura, a gente tem que falar no universo da arte. No universo da arte, por exemplo, tem até um que eu gosto, que é o Jeff Koons, né? Um que faz uns bonecos que parecem bexigas, um americano, por exemplo, que tem um estúdio em Nova York, tem 100 e poucas pessoas que trabalham para ele, e a arte dele, por exemplo, ele não tem uma Bienal sem o Jeff Koons, não funciona. E eu tive o prazer de vê-lo em São Paulo, ver o trabalho dele. Então tem o Wei, tem vários artistas, por exemplo, que são artistas diferentes fazendo. Mas esses artistas ainda estão no nível restrito para os amantes e especialistas que nem você que entende de arte, ou já estão se universalizando?
para os leigos? Aos poucos eles estão aparecendo, mas são artistas de 200 milhões, 300 milhões de reais cada trabalho, cada peça. Então a gente não tem público para isso. O nosso universo ele é restrito. Quando a gente fala de arte, a gente fala de... Eu sempre costumo dizer que a arte é que nem uma cebola. São várias camadas, entendeu? Você está na camada ali, mas tem miolo, entendeu? Tem outras camadas. Sempre tem uma camada acima de você que você não atinge nem preço, nem conhecimento. Entendi. Isaac, você publicitário, também pintor, e eu queria perguntar para você como é que foi o desafio na época da divisão do nosso estado de criar, porque você fortalece com a sua arte, você fortalece a identidade do Mato Grosso do Sul, mas como é que foi o desafio para fortalecer essa identidade num estado que era único, Mato Grosso, falar das mesmas coisas e dar identidade para o nosso estado, que há 40 anos a gente vem buscando essa identidade e eu brinco, a gente mendiga o Sul, né? Que muita gente ainda não fala que é Mato Grosso do Sul. Como é que foi esse olhar de publicitário e também como você levou isso para a arte? Eu vim como publicitário, eu não vim como artista plástico. Eu costumo dizer que o meu trabalho de artista plástico se desenvolveu no Mato Grosso do Sul, entendeu? Porque quando eu vim para cá, eu desenhava, eu pintava, eu expunha, mas eu não era um artista plástico como eu sou hoje. Hoje você só é artista plástico? Sim, hoje sim. Isso de 1 ano e meio para cá, eu decidi não fazer mais publicidade, parar com a publicidade. Você aposentou da publicidade? E me dedicar só à arte, sabe? Foi uma decisão difícil. Eu gosto muito da publicidade, sabe? Foi onde eu tive tudo que eu conquistei na minha vida, eu conquistei com a publicidade. Mas acontece que estava na hora. Eu, depois de quase 40 e poucos anos de publicidade, e as coisas na publicidade mudaram de uma forma que eu não gostei muito, sabe? A publicidade, a digitalização, a informática na publicidade, ela foi ruim. Ela fez uma publicidade medíocre que todo mundo faz. A criação foi trocada pelo atendimento. Antes o profissional da agência era o criador, hoje é o atendimento, é quem vende mais, não é quem faz melhor, entendeu? Isso, e como eu era criador, acabou me afetando e acabou me irritando. Eu acabei mas voltando no desafio. Mas agora, o que acontece assim, quando eu cheguei aqui, a divisão tinha acontecido, eu cheguei em abril, foi em outubro, eu cheguei em abril, mas quando eu cheguei eu não pensava em ser artista e eu não tinha, sabe, só tinha minha bagagem. Só que daí eu fui pro Pantanal, fui conhecer o Pantanal como pescador, fui pescar no Pantanal, e o que eu vi no Pantanal, as cores, a luz, mudou tudo, mudou minha vida. Eu comecei a pintar. Eu acho que você não levou uma máquina fotográfica Pantanal, porque você trouxe na sua memória e começou a pintar. Foi. Né? Não, aí eu comecei a pintar peixes, depois fui para as flores, pássaros, depois para as flores, algumas frutas, algumas verduras, e comecei a fazer isso, a fazer um portfólio baseado no Pantanal, sabe? Recentemente, cerca de 8 anos atrás, que eu comecei a pintar os ipês. Certo. E o que você consegue enxergar com seus olhos de artista que os mortais, nós aqui mortais, não conseguimos enxergar? Você vê o óbvio e nós apreciamos depois. Olha, eu não sei, eu não consigo ver assim. Eu acho que tem tanta coisa que eu não vejo. Eu sou muito atento, eu fico sempre buscando, sempre procurando, mas eu acho que isso é de artista mesmo. A gente quer ver tudo. O artista é fominha, ele é guloso, ele quer ver tudo, e eu tenho isso, sabe? Eu não me contento em ver, eu quero ver, destrinchar. Eu falo que quando eu era criança eu abria relógios. Não sabia montar, mas eu abria. Então eu tenho essa coisa de querer dissecar sapo, sabe? De entrar a fundo nas coisas. Sim. Eu acho que na arte, assim, cada dia, eu, por exemplo, vejo uma tinta nova, eu fico enlouquecido, eu quero comprar, testar, usar. Eu vejo um pincel novo, eu quero comprar, testar, usar, sabe? E tem muita pesquisa na sua área também, né? Muita pesquisa tem que ter, né? É necessário mesmo. Sem a pesquisa você não vai, você não anda, você não até porque você tinha um problema no passado que era separar as aves do fundo para não confundir, né? Sim. Não, e agora inclusive eu tô com uma técnica diferente de pintura, né? Eu tô pintando, eu voltei para uma técnica que eu usava na ilustração, que a gente fazia máscaras e tapava o fundo. Hoje, por exemplo, eu faço o fundo primeiro, depois eu faço a figura. Isso deu uma tridimensionalidade no trabalho. Porque antes era o contrário?
Antes eu fazia tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Então uma coisa invadia a outra. Hoje não, hoje você vê eu pintar, é engraçado. E você olha pro trabalho, você é por camadas você pinta? A tinta que eu uso, ela é por camadas, porque a tinta acrílica, ela é muito transparente, né? Então a cobertura, mesmo as importadas, ela tem uma cobertura muito ruim. Então você tem que fazer por camadas. Bacana. Meu jovem, nossa entrevista está terminando, mas eu gostaria de lembrar que você tem uma galeria, que não são só quadros, né? Que tem várias outras coisas. Eu gostaria que você deixasse aqui a direção e o que tem lá para as pessoas que querem, né, apreciar a sua arte, possam tê-la pertinho. Olha, é um prazer. A galeria está aberta das 14 às 20 no Carandá Bosque, na entradinha ali, logo Antônio Teodorovic, chama a rua. Você vai pela Mato Grosso, na hora que você entra no Carandá, é bem na entrada ali, perto do posto Locatelli. O que acontece é que o que a gente tem feito agora é um trabalho de divulgar a arte e expandir isso em outros objetos, que é em caneca, jogo americano, são produtos para casa e até lenço de seda, pezinho, roupa, né? Sim, miniaturas, trabalhando em miniaturas. Bacana. Vou agradecer a sua presença aqui e vou terminar com uma frase sua, né? Fazer arte é muito bom, dividir a criação, quem aprecia é melhor ainda. É isso? Obrigado, nossa, que é isso mesmo. Então tá bom, meu jovem, obrigado pela entrevista. Eu vou ficando por aqui com o CBN Festas, Eventos e Interview. Até o próximo sábado com outro convidado.